Iniciando o capítulo 8, nós vamos começar a ver alguns efeitos em imagens que nós podemos fazer através de opções da própria camada do Photoshop. Primeira coisa que eu vou fazer naturalmente eu vou criar um documento ao invés de apenas abrir uma imagem. Eu vou abrir uma imagem antes, claro, porque nesse caso eu vou precisar, mas eu vou usar também um arquivo normal. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, bandeiras. Ok, eu vou pegar essa imagem, tá? E não necessariamente eu vou criar um documento novo, mas eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Como? Eu vou clicar aqui. Para não ficar assim desordenado, eu vou segurar o Shift, que pelo menos ele vai manter a proporção. Pressionar Enter para confirmar, eu vou trazer a imagem para cá. Ou seja, eu não criei um documento novo porque eu queria ter uma imagem menor. Então eu acabei usando esse mesmo, tá? Ou seja, esse mesmo documento. Para acessar as opções, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um duplo clique na camada. Você tem que ter cuidado porque se for em cima do nome, ele pode renomear. Ó. Você tenta clicar mais ao lado aqui e você vai ter os estilos de camada, ou seja, o Layer Style. Bom, aqui nós temos uma série de opções. Vamos começar pela ordem e a primeira opção que nós vamos ver é o Drop Shadow, ok? Ou a famosa sombra projetada. Bom, primeira coisa um item é você marcar o efeito, tá? Ou seja, uma coisa é você ativar o efeito, outra coisa é você trabalhar com as opções daquele efeito. Quando você clica, você ativou a sombra, ok? Aqui ao lado você tem as opções do Drop Shadow, ou seja, as opções do efeito que você está com ele selecionado, tá? Não necessariamente ele está marcado, mas aqui ao lado vão aparecer as opções. Vai aparecer todos os detalhes daquela opção. Naturalmente você só vai poder trabalhar, ajustar, configurar, enfim, quando ele estiver ativado. Bacana. Primeiro, obviamente, uma sombra é sempre na cor preta, mas aqui eu tenho a opção. Deixa eu só colocar isso aqui normal. Daqui a pouco eu vou comentar. Naturalmente eu posso escolher outra cor de sombra. Ó, tô só fazendo uns ajustes aqui para você perceber. Posso colocar sombra verde, tá? Não é muito comum, mas é possível, porque depende da luz. Se você tem algum contato, alguma experiência em estúdio, você sabe que a gente tem diversas cores de luzes que a gente pode manipular sombras de outras cores. Ou seja, eu posso ter sim uma sombra verde, eu posso ter... Claro que ela não vai ser totalmente, ela vai ter uma transparência, pode ter um pouco para preto, mas a gente consegue sim esse efeito. Eu tenho aqui, agora, deixa eu cancelar. Eu vou deixar a cor padrão, tá? Vou deixar a cor preta. E aqui eu tenho um Blend Mode. Esse Blend Mode é exatamente aquele que você já está acostumado, que você vem trabalhando com ele em vários exemplos, exercícios, e que você teve um capítulo falando muito sobre Blend Mode, tá? Naturalmente você não vai sentir diferença alguma, visto que não tem nada embaixo dele, ou seja, não tem nenhuma camada a mais. Então o resultado não é visível, tá? Mas você pode aplicar sim todos os Blend Modes que você já conhece, sem problema algum. Bom, aqui eu tenho um detalhe que é o seguinte. Eu posso manipular o ângulo da sombra. Como é que funciona isso? Bom, é simples, depende de onde a luz estiver. Se a luz estiver incidindo daqui para cá, eu vou ter uma sombra para cá. Se for daqui de cima, por exemplo, para cá, considerando que isso é objeto, a sombra vai estar para cá. Se a luz estiver em cima, se a luz estiver embaixo, eu sempre vou ter posições diferentes. O detalhe é, se você não usar essa opção, Use Global Light, isso vai acontecer, o Photoshop vai permitir que você tenha 3 objetos, cada um com a sombra para uma direção. E se você tem uma luz global, ou seja, se você tem uma luz apenas, todos os objetos têm que ter a mesma direção de sombra, tá? Se você tiver uma luz para cada um, naturalmente você vai ter sombras diferentes, tá? Mas se isso for proposital, ou seja, se você realmente quer produzir esse efeito, caso contrário vai ficar uma falha na sua cena, na sua composição, na sua imagem, ok? Bom, e aqui você ajusta o ângulo para onde você deseja a imagem, ou seja, a sombra da imagem. Aqui você tem a distância. Quanto maior a distância, mais distante a sombra vai estar da imagem. Quanto menor a distância, mais próxima
naturalmente, tá? Eu vou dar um ok, eu vou voltar aqui ainda. Eu vou só criar uma camada, vou colocar ela aqui embaixo, vou pressionar Alt e Delete para colocar o fundo branco, só para a gente visualizar melhor. 2 cliques novamente, vou selecionar o Drop Shadow, tá? E eu tenho aqui abaixo mais uma opção, e perceba que quanto maior a percentagem, mais sólida você tem ela. Quanto menor, você tem uma suavização. E por fim, em termos de ajustes, eu tenho o tamanho do desfoque. Ó, quanto menor, mais sólido, sem desfoque algum, né? O outro vi uma certa suavização. E aqui eu posso ter um desfoque quase que total. Vai depender, claro, se você quer um efeito ou se você quer uma sombra. Então tudo isso você pode ajustar. Ok. A qualidade do contorno, você também pode trabalhar. Veja as opções. Cada situação vai gerar um resultado naturalmente diferente e nem sempre aquele que você quer, tá? Eu tenho outras opções aqui que você já está acostumado. Sempre que tem uma setinha, a gente tem mais opções escondidas. Terminando, é só clicar em OK. Está gerada a sombra e aqui você sabe qual efeito foi aplicado. Nessa camada foi aplicado um efeito, tem aqui Effect, e o efeito aplicado foi o Drop Shadow.